Muito bem, pessoal. Bom, dando prosseguimento aí. Na virada do século XX, a popularidade excepcional do futebol, um esporte relativamente jovem, exigia a organização de partidas entre times de nações diferentes. Contudo, a forma como o esporte era praticado variava enormemente de acordo com o lugar. Então, a necessidade de uma entidade única que pudesse assegurar partidas justas entre os países começou a crescer. As 4 associações de futebol britânicas, que se consideravam as inventoras do esporte e as mais profissionais, não tinham interesse em submeter a uma autoridade superior. A Football Association inglesa, então com quase 40 anos, era especialmente cética, escrevendo de forma pouco amistosa que não podia ver vantagens em tal federação, entre aspas, e recusando qualquer envolvimento. Destemidos 7 grupos continentais representando França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça se encontraram no quarto dos fundos de um clube esportivo parisiense em 21 de maio de 1904 e decidiram se organizar sem os britânicos. Eles chamaram a organização sem fins lucrativos de Federação Internacional de Associações de Futebol e, ao entrar nela, os executivos pioneiros prometiam aderir exclusivamente aos seus estatutos, dando-lhe autoridade suprema sobre o esporte. Talvez ainda mais importante, a FIFA exigia a lealdade absoluta de seus membros e a exclusão total deles de qualquer associação de futebol que não se provasse fiel aos membros do clube. Em questão de meses, a Alemanha aceitou pagar a taxa anual de filiação de 50 francos suíços e mais tarde a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte entraram também. A África do Sul foi o primeiro membro não europeu, afiliando-se em 1909. A Argentina e o Chile se associaram em 1912 e os Estados Unidos se juntaram ao rebanho no ano seguinte. Em 1928, sob a pressão dos membros para criar um torneio que competisse com a popularidade do futebol nas Olimpíadas, e aceitando jogadores profissionais o que o Comitê Olímpico Internacional, COI, não permitia, a FIFA anunciou seus planos para a primeira Copa do Mundo. 5 países se candidataram como sedes, porém a Associação Uruguaia de Futebol, que ganhara as medalhas de ouro nas Olimpíadas de 1924 e 1928, ofereceu cobrir todos os custos de viagem dos times visitantes, construir um novo e enorme estádio do próprio bolso e compartilhar todos os lucros com a FIFA enquanto encararia, sozinho, todos os riscos financeiros. Esses argumentos, entre aspas, a FIFA observou mais tarde, foram decisivos, entre aspas. Indispostos ou incapazes de cumprir os mesmos compromissos financeiros, os outros países retiraram suas candidaturas. No fim, 3 nações competiram na primeira Copa do Mundo, que foi um sucesso instantâneo. Em 30 de julho de 1930, 70 mil torcedores lotaram o novíssimo estádio Centenário, em Montevideo, para assistir ao Uruguai derrotar a Argentina por 4-2 na final. Porém, a popularidade crescente do esporte não resultou em ganhos financeiros substanciais por muitos anos. Durante suas primeiras décadas, a FIFA sobreviveu, sobretudo, graças às taxas anuais pagas por seus membros e a pequenas comissões cobradas nas vendas de ingressos de partidas internacionais. Ela não cobrou pelos direitos de transmissão da primeira Copa do Mundo televisionada, ocorrida na Suíça em 1954. Até mesmo na Copa de 1974, na Alemanha Ocidental, a maioria da receita da competição ainda vinha das vendas de ingressos. Isso mudou rapidamente com a chegada dos meios de comunicação modernos e da publicidade. Logo, acordos com canais de televisão e patrocinadores ultrapassaram a receita das vendas de ingressos. Como grande parte da renda da FIFA começou a ser derivada da Copa do Mundo, a organização sem fins lucrativos, ONG, passou a calcular suas finanças em ciclos de 4 anos, fechando-os com um campeonato. O ciclo finalizando com a Copa do Mundo de 64 gerou um bom lucro de quase 20 milhões de dólares. No período entre 2007 e 2010, que culminaria na África do Sul, a FIFA registrou um lucro recorde de 631 milhões de dólares e suas reservas financeiras chegaram a 1,3 bilhões de dólares. A Copa do Mundo havia se tornado o maior e mais lucrativo evento esportivo da história da humanidade. Ficando bom, né? Muito bem, vamos continuar aí, dar prosseguimento na trama aí. Conforme messar as possibilidades aí de poder fazer esse vídeo aí. Até mais.